A paz, eu sou Cecília Chagas e todos os dias trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Porque a palavra de Deus se faz necessário. Ai de nós, ai de mim, ai de você. Se nós não tivéssemos a palavra de Deus para nos segurar, para nos sustentar, alimentar o nosso espírito nos momentos difíceis, de escassez, de dificuldades que todos nós passamos e que muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não compreendem, elas não entendem, elas não aceitam o seu momento, o seu tempo, porque há tempo de plantar e há tempo de colher. E o tempo de plantio é difícil. Mas muitas vezes as pessoas que você, quando está colhendo, diz sim, 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 sim. Quando chega novamente o tempo de você plantar, que você está cansado, elas não aceitam que você não tenha, que você não possa ajudar. E muitas vezes te perseguem. E muitas vezes querem de você só um sim. E muitos sofreram isso, inclusive Jesus sofreu. Sofreu perseguições, mesmo fazendo o bem. Então não se desespere, não tente provar nada para ninguém. Para ninguém, é você e Deus. Ele sabe do teu coração, ele sonda. Olha, eu vou trazer uma leitura que está hoje em Reis, que está no capítulo 17. Elias prediz a grande seca e os corvos lhe sustentam. Elias era um grande profeta e era perseguido, mas Deus agia em seu favor. E assim ele age em meu favor e em seu favor. Não se desespere. Muitas vezes só te resta sentar num cantinho ou colocar o joelho no chão, cair sobre a sua cama, chorar e clamar ao Senhor, mas tenha certeza que Ele vai te responder, Ele vai cuidar de você, assim como cuidou de Elias, assim como cuidou de milhares, de milhões de pessoas que clamaram por Ele. E olha o que diz o capítulo 17. Então Elias, que estava, né, lá naquela cidade, o que aconteceu? Estava sendo perseguido. E o que ele disse ao rei Acabe que o perseguia? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, ele estava em sintonia, ligado no Senhor. Por isso que ele tinha propriedade de falar, de profetizar. E Deus autorizar, e Deus dizer sim. Deus de Israel, né, perante a face que eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Olha como era a fé daquele homem, a intimidade com Deus. Porque nós que estamos caminhando, engateando, segundo a palavra do Senhor, mas ele já tinha tanta, né? Tanta propriedade, tanta intimidade, tanta confiança de Deus nesse profeta, que Deus sabia que ele era um homem de Deus, que ele aqui tinha força em dizer segundo a minha palavra. Que coisa! Deus é maravilhoso. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, porque senão ele iria morrer. Acabe iria tirar a vida de Elias. Retira-te daqui e vai para o lado oriental e se esconde junto às torrentes do Querido, fronteira ao Jordão. Beberá da torrente que ordenei aos corvos que te alimentasse ali mesmo, que eles te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. A obediência é tudo. É Deus dizendo e você fazendo, e as pessoas lhe apontando, dizendo é errado, é isso, só quer ser santo, mas faz errado. Obedeça à palavra do Senhor, porque depois é só você e Ele. Você entende?
Então ele fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Queribe, fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão, carne, como também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia daquelas águas, ele comia enquanto lá estava seca, não caía nem orvalho. Dizem que a seca foi tão grande ali naquele local que as famílias devoravam os seus filhos, que não tinha nada ali para se comer. O preço que você paga pelos pecados é altíssimo. Por isso, não se preocupe com os outros, o que os outros pensam. É você e Deus, a salvação é individual. Você, sim, tem que falar, tem que dizer. Você tem que ser uma bússola, você tem que imitar a Jesus. E muitas vezes Jesus corrigia as pessoas. Muitas vezes ele dava um puxão de orelha mesmo. Porque ele é amor, mas é justiça. Então não se preocupa não. Você tem um Deus que cuida de você. Que quando muitos estão na seca sem nada, você tem o que comer, o que beber. Ele cuida do jeito dele. Muitas vezes você não entende. Porque depois desse episódio, ele mandou Elias ir atrás da viúva de Sarepta. Disse, sai daqui agora e vai para lá, que tem uma mulher que vai te alimentar. E quando ele chegou lá, essa mulher já estava para morrer sem nada. Só tinha um pouquinho de farinha. Mas ele achava que ele ia chegar lá e ia encontrar alguém para cuidar. Mas ele foi para cuidar, para entregar as bênçãos de Deus na vida daquela mulher. E quando ele disse a ela, faz um bolo para mim com essa farinha. Ela disse, não, eu estou catando aqui a lenha para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, porque nós vamos morrer, porque não tem nada. Aí ele disse, faz segundo a palavra de Deus, que não vai faltar farinha na tua panela. E assim ela fez. Nós temos que ser obedientes. Se ela dissesse, for nada, só tem essa farinha aqui, eu vou dar para isso. Não. E assim ela fez e não faltou. Enquanto muitos não tinham, aquela mulher tinha de sobra em sua casa. Então, por mais que você ache, não, isso é loucura, eu não vou fazer isso daqui, eu não vou. Obedece ao Senhor. Ele fala, ele é vivo e ele vai cuidar de você, das suas necessidades, dos seus inimigos. Enquanto as pessoas estão aí te rasgando, falando de você, não se preocupa. Você tem um Deus que vai te justificar. Meu irmão, terrível coisa, tem aqui na palavra, é cair nas mãos do Senhor. E ele diz, ai de quem perseguir os meus. Ai, ele cuida como uma mãe cuida dos seus filhos, mais ainda porque ele diz, se tua mãe que te gerou no ventre se esquecer de ti, eu jamais esquecerei. Se agarra nessa palavra nos momentos difíceis, diga, Deus não esquece de mim. Deus vai providenciar, ele vai cuidar como cuidou dos órfãos, das viúvas, dos profetas, dos perseguidos, como ele curou os doentes, libertou os possessos, alimentou quem não tinha. De uma forma que você menos esperava, porque quem manda é Deus. Nós temos governo aqui na terra porque Deus constituiu. Porém, ele manda em todos, ele coloca no trono, ele tira do trono. Triste do homem, tenho pena do homem que acha que o poder é seu, porque se o Senhor quiser, se a justiça de Deus tocar, meu irmão, ele vai ser quebrado como um vaso. Ele vai descer. Por isso que eu te digo todos os dias, confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará. Confia. Mesmo que esteja tudo
Tá caindo na tua cabeça, o mundo tá desmoronando na tua cabeça. Não se desespera. Eu tenho um pai. Quando você tem essa certeza no seu coração, o milagre acontece. Não desanima. Segue, ergue a cabeça. Deus é contigo, Deus é real, Deus existe. Quem já teve experiência no espiritual sabe que ele existe, ele é vivo, que ele continua fazendo. Então, se você não teve experiência nenhuma, eu desejo do fundo do meu coração, com a fé, a pouca fé que eu tenho, talvez menor que um grão de mostarda. Porém, eu desejo que você tenha essa experiência, para que você tenha confiança que no meio de tudo que acontece, por mais difícil que seja, aquilo vai favorecer. Vai te favorecer, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam, servem, obedecem, tentam, se esforçam para obedecer ao Senhor. Deus é fiel o tempo todo, está com você. O mundo pode te abandonar, as pessoas podem te abandonar, mas Deus jamais você pode estar num cantinho ali com suas feridas, ele larga tudo e vai te buscar. Não são como as pessoas que te viram as costas quando você não tem nada para oferecer. Deus é diferente. Deus é diferente. Confia, 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 confia. Confia. Tenha uma ótima terça-feira. Abençoadíssima. Que você possa, no dia de hoje, perceber a existência de Deus em sua vida. E perceber que Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Por mais que você não compreenda, por mais que você não veja, mas que você possa enxergar com os olhos espirituais e crer que já está acontecendo. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom.